Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar de um tema para vocês que é muito interessante: sobrevivência. Como sobreviver? Às vezes eu paro para pensar, pela formação que eu tenho, pelos conhecimentos que eu tenho, às vezes é muito difícil para a gente sobreviver. Por quê? Pelos estigmas que são existentes hoje, pelo que a gente pode, pelo que a gente não pode falar, agir. Na realidade, a gente está vivendo um ambiente preso, um ambiente tóxico, um ambiente voltado a redes sociais, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que a gente fala. Por quê? O porquê se torna político, porquê se torna família. E eu acho que a gente tem que ser livre. A gente nasceu como se fosse uma ave, a gente nasceu para voar, entendeu? E eu acho, não, eu tenho certeza que não somos menos ou mais por a gente ser transparente. Às vezes, as pessoas comentam que eu falo demais. Não é que eu falo demais, eu detesto injustiça. A gente está vivendo num período de muita injustiça, onde o errado é certo, o certo é errado. A capivara está comendo a onça? Não. Então eu quero trazer coisas para vocês, coisas agradáveis. E como a gente melhorar o ambiente que a gente vive, entendeu? Eu passei por vários momentos na minha vida, momentos bons, momentos ruins, e todos esses momentos foram adequados para um crescimento. Se a gente vive num momento ruim, a gente tem que achar um momento bom. Tem uma frase de uma médica, essa médica, ela é paliativa. O sobrenome dela é Quintanilha. Ela sempre fala que se você está num momento maravilhoso, espere. Esse momento pode ser não mais maravilhoso, mas se você não está no momento bom, espere. Esse momento vai melhorar. Então, basicamente é isso. Eu vou trazer sempre informações para vocês de lugares que eu vou, de coisas que eu acho interessante, entendeu? É uma vivência. Eu vou trazer uma vivência para vocês, entendeu? Eu sou colecionador de orquídea, então sempre vou trazer coisas sobre orquídea. Eu tenho um projeto Guardiões do Verde, em breve o projeto Viver, que vai ser um projeto extremamente interessante. E em breve também o projeto Raízes, Saberes e Sustentabilidade. Moro atualmente no Poranga, numa cidade de 7.500 habitantes, uma cidade que tem tudo para ser um brinco, como o povo antigamente falava. Um brinco. O que é um brinco? Uma coisa fofa, uma coisa de um ambiente familiar, um ambiente propício à vida, com qualidade de vida extremamente superior. Por quê? Porque a gente tem uma saúde legal, a gente tem coisas boas para se fazer. Então, basicamente é isso. E se vocês tiverem opiniões, pode me mandar. A gente não tem que ficar preso a normas. A gente tem que ter respeito, mas presos a normas não, entendeu? E eu tô percebendo que a gente tá vivendo numa... Percebendo não, a gente já sabe sobre isso. A gente tá vivendo num momento que a gente tem que ter regras, a gente tem que ter normas. Mas na maioria das vezes essas regras e essas normas não são regras positivas. São interesses, são acoitar alguma coisa, esconder alguma coisa. E eu acho que a gente não tá certo fazendo isso. A gente tem que pensar nos nossos filhos, a gente tem que pensar nos nossos netos, a gente tem que pensar no futuro. Igual quando a gente fala de meio ambiente, que é uma área que eu domino, já pararam para pensar daqui 30 anos, essa geração que está vivendo agora, você vai ter água, você vai ter alimento, alternativa. Às vezes a gente tem dentro da nossa própria casa coisas que a gente pode fazer mudanças. Tem também um livro, eu acho muito interessante esse livro, que uma mata tá pegando fogo e simplesmente os bichinhos estão ali tentando de boa correr tudo, mas um beija-flor não concordou com isso. Ele pegava, saía correndo, pegava uma gotinha de água, jogava na mata pegando fogo. Mais uma gotinha de água na mata pegando fogo. Mais uma gotinha de água na mata pegando fogo. Aqui que aconteceu? Lógico, ele não conseguiu apagar o fogo. Mas no final, ele todo estrupiado, ele todo detonado, queimado. O que ele disse? Fiz o que pude. E se todo mundo fizer o que pode, vocês acham que não pode ter uma certa mudança?
A gente precisa de mudanças. A gente tem que pensar no futuro. Mas esse futuro está atrelado a várias coisas. A, Principalmente a política. Pensar em quem votar, porque essa pessoa pode melhorar ou não melhorar o ambiente. Entendeu? Não é que eu estou falando de política aqui nesse momento. Eu estou falando de melhoria para o ambiente. Igual melhoria para a sua cidade, melhoria para o seu estado, melhoria para o seu país. Então, basicamente é isso, tá bom? Então, eu sempre vou estar trazendo informações para vocês. É uma coisa assim que eu tenho uma certa resistência às vezes para falar, que muitas pessoas já me pediram para estar falando sobre vários assuntos, que eu tenho conhecimento sobre vários assuntos, mas eu tenho uma certa resistência para falar. E quando eu falo, às vezes eu sou até um pouco meio agressivo, talvez. Eu tenho até que me policiar, porque eu detesto injustiça. Eu já passei por algumas injustiças e eu detesto injustiça. Mas ao mesmo tempo eu resolvi. Por incentivo de várias pessoas, eu resolvi falar vários assuntos. Mas vocês vão perceber que são assuntos assim diversos. Às vezes vou estar num lugar, vou ver uma plantinha ali, vou falar sobre essa planta. Vou falar sobre um animal, vou falar sobre uma casa, uma arquitetura, o período dessa arquitetura, a cidade, o aconchego, entendeu? Dicas. Dicas espontâneas, dicas do lugar que eu vou estar passando, entendeu? Muito obrigado.